Getúlio Vargas. Bom, que nome, hein? É praticamente impossível falar da história do Brasil sem falar dele. Foram quase 25 anos no poder, uma figura super complexa, cheia de contradições, que moldou o país de um jeito que a gente sente até hoje. Então vamos lá, vamos mergulhar nessa história. E logo de cara, a gente já se depara com a grande questão, o paradoxo que define Getúlio. Como é que pode a mesma pessoa ser vista como um tirano autoritário e, ao mesmo tempo, um herói, o pai dos pobres para milhões de brasileiros? É essa a história que a gente vai tentar desvendar aqui. Para a gente entender o Vargas, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o Brasil daquela época. Pensa no início do século XX. O país estava, fervilhando. O sistema político já não funcionava mais e a economia estava por um fio. O palco estava montadinho para uma grande mudança. Naquela época, poder era coisa para poucos. Tinha um esquema que ficou conhecido como política do café com leite, que basicamente garantia que a presidência ficasse se revezando entre os políticos de São Paulo e os de Minas Gerais. O resto do país? Bom, o resto do país ficava só olhando, completamente fora do jogo, o que gerava uma insatisfação gigantesca. E aí, para piorar tudo, veio o golpe final. A quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Foi um desastre mundial, mas para o Brasil, que dependia quase que totalmente da venda de café, foi catastrófico. O preço do café despencou e, junto com ele, desabou toda a estrutura da República Velha. E a crise política? Claro, explodiu. O presidente Washington Luiz, que era paulista, resolveu quebrar o acordo e indicar outro paulista para a sucessão. Foi a gota d'água. Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, montou a Aliança Liberal com outros estados que estavam de fora. Ele perdeu a eleição, que, vamos ser sinceros, foi cheia de fraude dos dois lados. Mas o que botou fogo no parquinho de vez foi o assassinato do vice de Vargas, o João Pessoa. O clima ficou tão tenso, com cheiro de guerra civil no ar, que os militares resolveram intervir. Tiraram o presidente do poder e entregaram o comando do país para quem? Para Getúlio Vargas. E foi assim, sem ganhar um único voto para presidente, que Getúlio Vargas virou o chefe da nação. Ele chegou ao Rio de Janeiro e, olha, não perdeu tempo. Começou na hora a redesenhar o Brasil do jeito dele. As primeiras medidas dele foram rápidas e certeiras. De cara, ele anulou a Constituição, depois fechou o Congresso Nacional e, para fechar o pacote, trocou os governadores dos estados por interventores da confiança dele. Foi uma demonstração de força, mostrando a que veio e centralizando todo o poder nas suas mãos. Claro que teve reação. Em 1932, São Paulo se rebelou pedindo uma nova Constituição. Foi a chamada Revolução Constitucionalista. Vargas venceu a guerra, mas, numa jogada bem esperta, ele atendeu ao pedido dos paulistas. Uma nova Constituição nasceu em 1934 e ele foi eleito presidente pelo Congresso. Mas essa fase democrática, vamos ver, não ia durar muito. 3 anos depois, em 1937, Vargas mostrou sua verdadeira face. Ele deu um golpe nele mesmo, um autogolpe, e instalou uma ditadura de verdade, o chamado Estado Novo. Foi um período inspirado nos regimes fascistas da Europa e, sem dúvida, um dos mais sombrios da nossa história. Mas como justificar uma ditadura? Bom, com uma grande ameaça. E a ameaça da vez foi o tal do Plano Cohen. De repente, descobriram um suposto plano comunista para tomar o poder no Brasil com muita violência. Leram esse plano no rádio, em rede nacional, e o pânico se espalhou, criando o clima perfeito para uma solução autoritária. Só tinha um pequeno detalhe. O plano Cohen era completamente falso. Uma mentira. Uma das maiores fake news da história do Brasil, criada por militares aliados ao Vargas, justamente para causar medo e dar a ele a desculpa perfeita para implantar a ditadura. Com o Estado Novo, a democracia acabou. Todos os partidos políticos foram proibidos. O Congresso foi fechado e, num ato simbólico muito forte, queimaram as bandeiras dos estados em praça pública, para mostrar que só quem mandava era o poder central. A repressão foi violenta, com a polícia política prendendo, torturando e exilando milhares de opositores. E para garantir que só a versão dele da história fosse contada, ele criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Era uma máquina de propaganda gigantesca. O DIP censurava jornais, programas de rádio, músicas e, ao mesmo tempo, produzia um monte de material enaltecendo a imagem de Vargas como o grande líder, o salvador da pátria. E é aqui que a gente volta para o centro do paradoxo. Como é que esse mesmo ditador que censurava, prendia e torturava podia ser tão amado por tanta gente, a ponto de ser chamado de pai dos pobres?
Olha só essa dualidade. De um lado, o tirano. Do outro, o reformador. Foi ele que criou o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas, as férias remuneradas, a CLT que existe até hoje, é basicamente obra dele. Mas por que ele fez isso? Não foi só bondade, claro. Foi uma jogada política de mestre. Ao dar esses direitos, ele conquistou a lealdade de milhões de trabalhadores, tirou a força dos movimentos comunistas e ainda controlou os sindicatos, que passaram a ser ligados ao governo. Assim, ele era o pai dos pobres para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, mantinha a ordem para as elites. Genial, né? E a maior de todas as contradições veio na Segunda Guerra Mundial. Pensa na ironia. Vargas, com seu governo de inspiração fascista, acabou se aliando aos Estados Unidos e mandou 25 mil soldados brasileiros para lutar na Itália contra o fascismo. Os pracinhas brasileiros morriam lutando pela democracia na Europa, enquanto aqui no Brasil a gente vivia numa ditadura. É uma coisa de louco. O fim da guerra na Europa significou também o começo do fim do Estado Novo aqui. A ditadura de Vargas não fazia mais sentido. Mas a história dele, essa estava longe de acabar. O ato final seria talvez o mais impressionante de todos. Pois é, com a derrota do fascismo lá fora, os militares que o colocaram no poder foram os mesmos que o tiraram, em 1945. Parecia o fim da linha para ele. Mas, numa reviravolta incrível, 5 anos depois, em 1951, Getúlio Vargas voltou à presidência. E dessa vez não foi com golpe. Foi eleito democraticamente com uma vitória esmagadora. Ele voltou nos braços do povo. Só que esse último governo foi uma panela de pressão. A crise política era enorme e tudo explodiu em agosto de 1954. Aconteceu um atentado contra o maior inimigo de Vargas, o jornalista Carlos Lacerda. Lacerda sobreviveu, mas o major da aeronáutica que estava com ele morreu. A investigação rapidamente chegou na guarda pessoal do presidente. A pressão se tornou insuportável. Os militares exigiram a renúncia dele. Vargas estava encurralado no Palácio do Catete. E então, em vez de renunciar, de admitir a derrota, Vargas fez sua última e talvez maior jogada política. Na madrugada do dia 24 de agosto, ele deu um tiro no próprio coração e deixou uma carta-testamento que terminava com a frase icônica: "Saio da vida para entrar na história". Com esse gesto, ele se transformou de político acuado em mártir. A comoção popular foi tão grande que adiou um golpe militar que já estava sendo planejado por 10 anos. O legado que ele deixou é imenso e controverso. Por um lado, temos a CLT e os direitos trabalhistas, temos a criação de estatais gigantes como a Petrobras e a Vale. Por outro lado, ele também deixou as sementes de um populismo e de um autoritarismo que, de tempos em tempos, assombram a política brasileira. E no fim, a pergunta continua no ar. Getúlio Vargas foi o grande arquiteto do Brasil moderno, que industrializou o país e protegeu o trabalhador? Ou foi o ditador que aprofundou os problemas do país, deixando uma herança de autoritarismo? A resposta, talvez, é que ele foi as duas coisas ao mesmo tempo.